Bora lá então resolver a questão de número 158 do Enem de 2020 da prova de matemática, que diz o seguinte: três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Nós temos então aqui a malha quadriculada, né, a disposição dos três pontos. E nós temos o seguinte logo em seguida. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas de condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita e para cima. Então ele não pode ir para a esquerda ou ele ir para baixo, tá? O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Então o que eu quero que vocês observem? Nós precisamos sair do ponto A e chegar no ponto B. Para nós pensarmos em todas essas situações de possibilidades, vejam que o Carlos vai ter que, independente do caminho que ele seguir, mas ele vai ter que de alguma forma deslocar 4 unidades, né, no sentido aqui para a direita, e ele vai ter que deslocar em alguma forma esses 4 unidades para cima, né? Ah, mas precisa ser contínuo aqui? Não, esse é um dos caminhos, né? Mas eu tô falando para vocês que ou ele vai usar, por exemplo, essa parte, essa e essa. Né, um exemplo, mas somando esses 3 pedacinhos aqui, ele vai ter que fazer 4 segmentos para a direita, né? E assim da mesma coisa para a parte de cima. Eu usei esse pedaço e esses 2 aqui, por exemplo, vai ter que usar também 2 segmentos para cima. Então vejam que ele vai ter aqui, ó, ele vai ter que fazer quantos movimentos para a direita? 1, 2, 3, 4. E quantos movimentos que ele vai ter que fazer para cima? Então aqui eu vou ter para cima 1, 2, 3. Aí essas combinações aqui, né, essas possibilidades de dispor esses elementos, eu tenho de direita, 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 direita e cima, cima e cima. Eu poderia dispor essas posições aqui de diferentes formatos, né? Imagine isso daqui como se fosse uma palavra, um código. Eu poderia dispor isso de diferentes formas, mas quantas formas são aqui? Vejam que se eu trocasse, por exemplo, esse C com esse C, continuaria o mesmo caminho. Né, porque eu estaria me deslocando 2 unidades para cima. Então aqui, se eu for contar a quantidade de possibilidades que eu vou ter aqui, eu tenho uma permutação, né? E é uma permutação com repetição. Nesse caso, eu tenho uma permutação de repetição com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E tem 2 elementos que estão se repetindo. O D da direita tem 4. Então, 4 aqui, e o C está se repetindo 3 vezes. Como que eu calculo isso então, gente? Para calcular isso, basta a gente dividir o número de elementos aqui, ó, fatorial, e dividir pelos fatoriais das quantidades de vezes que cada elemento está se repetindo. Então, o D está se repetindo 4 vezes, então 4 fatorial, que multiplica o 3 fatorial. E aí eu só vou simplificar aqui essa expressãozinha. Então, eu vou ficar lá com a permutação de repetição de 7 elementos, em que tem que repetição de 4 e 3. O 7 fatorial eu vou abrir ali até os 4 fatorial. Então, 5 vezes 4 fatorial. Então, eu vou abrir aqui e vou ficar até o 4 fatorial. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, eu posso simplificar aqui, ó, esse 6 com esse 6. Esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. E tem o 7 vezes 5, que dá 35. Só que tem um detalhe, não vamos nos equivocar e marcar a resposta 35. Por quê? Porque nessas 35 possibilidades, gente, estão inclusas também aqueles caminhos que passam pelo ponto C. E não pode passar pelo ponto C. Então, o que a gente vai pensar? A nossa resposta final, na realidade, vai ser essa permutação com repetição que nós calculamos aqui do 7, em que se repete o 4 e o 3. E eu tenho que eliminar aqui, eu vou colocar menos um E, que é o que nós vamos calcular agora, que é aquilo que nós temos que eliminar, tá? Que são aqueles caminhos que passam por C. Passam por C. Mas qual é o total de caminhos que passam por C? Então vejam que eu tenho como me deslocar primeiro. Vamos pensar aqui. Deixa eu só pegar um marca-texto. Vamos pensar aqui nessa região. Ó, vamos pensar para sair do A e até o C. Deixa eu pegar uma caneta aqui de outra cor. Para sair do. Nossa, ficou na amarela ainda aí, tá? Para sair do A e chegar até o C. Quantas possibilidades eu tenho? Vejam que eu tenho que subir 2 aqui, ó, e tenho que ir 2 para a direita também, né? São esses 2 caminhos, independente do caminho que eu vou seguir. Se eu vou aqui por cima, se eu vou aqui pelo meio, se eu vou fazer um zigue-zague ou não. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma permutação com repetição.
E eu vou ter ali 4 elementos, que são duas direitas e 2 para cima. Então, eu vou ter uma permutação de 4 elementos e eu tenho, repetindo, 2 da direita e 2 para cima. Tá? Então, isso daqui vai dar para nós um total de 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Daí aqui nós vamos ter o quê? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Tudo isso daqui vai ficar... O 2 fatorial eu vou deixar aqui em fatorial, que vai dar para simplificar com esse aqui. E o 2 fatorial ali, que é 2. 4 vezes 3, 12. E 12 dividido por 2 ficam 6. E agora eu vou ver a quantidade de caminhos que eu tenho para me deslocar do C aqui até o B nessa região. Vejam que nesse contexto, nós também teremos uma permutação, né, com repetição, e eu estou indo agora do C para o B, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que me deslocar 2 unidades para a direita, e eu só tenho uma unidade aqui de altura, né, que eu vou ter que ir para cima. Então, eu também vou ter uma permutação com repetição. Esqueci de colocar o R aqui, mas não tem problema, tá? Permutação com repetição. Agora de 3 elementos, e só se repete aqui os 2 que eu tenho aqui para a direita, então o valor 2. E aí aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3 fatorial é 6 e 2 fatorial é 2, então 6 dividido por 2, 3. Então a quantidade de caminhos que eu tenho que passam por C é o produto desses dois valores aqui. Então eu tenho que fazer lá. Porque veja, do A até o C eu tenho 6 caminhos. Aí, quando eu for escolher o caminho que vai do C até o B, eu tenho 3 possibilidades. Então, eu faço um princípio multiplicativo. Então, 6 vezes 3, que vai dar exatamente igual a 18. Agora, esses caminhos são os que passam por C. Os que sobraram, gente, são os que não passam por C, que chegam do A até o B, mas não passam por C. Então, eu vou ter 35, que é o total, menos os 18 caminhos que passam por C. Quantos passam por C? 18, então 35 menos 18 vai sobrar 17. Nossa respostinha final aí, letra C, 17. É uma questão aí que dava um pouquinho de trabalho perceber tudo isso, mas relativamente em termos de cálculo era muito tranquilo, ok? Espero que essa resolução tenha ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.